Meus amigos, eu sou o Gustavo e este é o seu, nosso canal 4 USA Flórida. Aqui com mais um vídeo para vocês e gostaria de lembrar a todos que hoje, às 21 horas, horário de Brasília, teremos um hangout com a participação especial da doutora Marta Massagão, advogada de imigração, que tem um escritório aqui nos Estados Unidos. Ela trabalha com a Help Visa. Então você que tem o interesse de migrar para os Estados Unidos ou de vir a passeio, quer conhecer as belezas que há nesse país, ela estará explicando tudo o necessário para a obtenção do visto, seja de turista, ou se você quer vir estudar, aprender um novo idioma, conhecer uma nova sociedade, uma nova cultura, ela também estará explicando o que deve ser feito para obter o visto de estudante, tá bom? Hoje, às 21 horas, horário de Brasília. E amanhã teremos a segunda parte daquele hangout iniciado na semana passada sobre o capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel sobre a Terceira Grande Guerra Mundial. Amanhã, essa segunda parte. Para mais informações, se você quiser saber detalhes, por favor, acesse o meu canal no YouTube. Você basta digitar 4, numeral 4, USA, aí você toca na barra de espaço, Flórida, sem acento. E aí você terá acesso a todos os vídeos, informações, o que eu penso, como anda a situação aqui nos Estados Unidos, e você estará muito bem informado. Muito bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu venho meditando na Palavra de Deus, que pode ser encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, do versículo 14 em adiante. Você pode encontrar aí, se você tiver uma Bíblia, por favor, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 em adiante. Diz assim: porque é assim como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Deixa eu fazer o highlight aqui. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a um outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui. Um senhor, um dono de propriedades, iria fazer uma viagem, né, ausentar-se do seu país, e chamou 3 servos. A Bíblia não especifica se ele tinha mais de 3 servos. Diz que ele chamou 3 servos. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1. E depois saiu de viagem. Muito bem. Hoje em dia, principalmente aí no Brasil, as pessoas querem conquistar as coisas sem nunca terem lutado. Não há vitórias sem lutas. Não há vitórias sem guerras, sem batalhas. O que cai do céu, pessoal, é chuva. Isso é o que cai do céu. Então, hoje em dia as pessoas, por exemplo, querem entrar para uma faculdade sem ter o mérito de passar em um vestibular, mas sim por causa da cor, por causa da orientação sexual e outros fatores. Quando a Bíblia diz aqui claramente que este senhor distribuiu seus talentos aos seus servos segundo a capacidade de cada um, ou seja, segundo o mérito de cada um. Certamente o que recebeu mais talentos, ou seja, 5, ele era o mais capaz dos 3. E por que ele era o mais capaz? Porque ele se dedicou. A capacidade vem através da dedicação, da disciplina, do aprendizado. Hoje em dia, no mercado de trabalho, não basta apenas ter um diploma. Você tem que mostrar que realmente sabe, que conhece do assunto. Aqui nos Estados Unidos, se eu faço uma aplicação para trabalhar numa empresa, eu sou formado em TI. E certamente eu vou passar por um processo, entrevistas, eles vão testar a minha capacidade, o meu conhecimento, até o meu lado psicológico. Então, na entrevista técnica, se eu não responder as perguntas ou provar que eu realmente conheço daquilo que eu coloquei ali no meu resumê, no meu currículo,
então certamente eu não serei contratado. E existem até empresas que levam essa questão tão a sério que se eu coloco algo que eu digo que eu conheço, que eu faço, que eu estudei, e se eu não consigo provar, ou não consigo responder, ou titubeio, seja lá o que for, com relação àquilo que eu disse que eu sei, eles podem até me denunciar por falsidade ideológica. É como, por exemplo, eu coloco que sou um médico e não sei fazer uma cirurgia, então eu coloquei uma informação falsa. E uma informação falsa é digna de um processo. Essa é a realidade aqui dos Estados Unidos. Infelizmente, hoje no Brasil, as pessoas apoiadas por esse infeliz governo que aí está, que mais seria, melhor traduzindo, seria um desgoverno, elas estão indo para as faculdades e saindo de lá analfabetos diplomados, idiotas úteis. Pessoas que não sabem nada, que não sabem desenvolver um tema. A prova disso é que a prova mais temida, o exame mais temido do Enem, é a prova de redação, onde é dado um tema e os alunos têm uma imensa dificuldade de traduzir ou de desenvolver aquele tema, de traduzir as suas ideias e colocá-las em um papel. E não são poucos aqueles que levam nota 0 em redação. Eu me lembro que quando eu estudava, eu tinha que ler livros, os professores mandavam ler jornais, livros, vários livros ao ano, porque depois as provas eram feitas justamente sobre aquilo que era lido. Eu tinha que desenvolver o tema. Eu tinha que falar algo baseado naquele tema que me foi proposto. Mas hoje em dia é diferente. Então a capacidade, pessoal, vem do esforço da própria pessoa. Ah, mas eu não tenho condições, eu moro numa comunidade ou numa favela. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Porque quem quer luta. Quem quer luta, pessoal. Eu também, o meu pai, apesar de ser um funcionário federal, por causa do vício da bebida, a gente passava apertos, mesmo meu pai ganhando muito bem. Mas a gente passava apertos, porque o vício da bebida consumia todo o dinheiro que teria de ser destinado para colocar alimento em casa, comprar móveis novos, etc. Meu pai consumia tudo e assumia dívidas, contraiu dívidas tremendas. Mas ainda assim eu estudei, eu me esforcei. E de repente a pessoa diz, é fácil para você falar isso, porque você está aí nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Mas você não sabe o que eu tive que passar para chegar aqui, ou para ter as coisas que eu tenho, para chegar à posição que eu cheguei. Não que eu me sinta o dono da cocada, a última Coca-Cola do deserto, não é isso. Mas eu tive que estudar, eu tive que me esforçar. Hoje em dia, os alunos vão para a escola para fazer quadradinho de 8, para dançar na boquinha da garrafa, para desafiar os professores. Inclusive, há muitos professores que não querem ensinar, que não passam nada para os seus alunos. Esta é a situação. E por isso, entra na escola, não se capacita em nada, sai dali pior do que como entrou. Essa é a realidade. Então, cada um recebeu os seus talentos segundo a sua capacidade, segundo os seus méritos. Logicamente, que o que havia recebido 5 talentos era um funcionário ou um servo que cumpria com as suas necessidades, que não via dificuldades, que procurava satisfazer e atender o seu senhor em tudo que lhe era solicitado, em tudo que lhe era pedido, não vivia reclamando. E o que recebeu 2 talentos também, inclusive o que recebeu 1 talento, de uma certa forma satisfez o seu senhor. Tanto assim que ele lhe confiou 1 talento, ainda que menos que os outros, mas lhe confiou. E outros que não foram confiados talentos? Então, continuando, diz aqui. Vamos continuar aqui. Versículo 16. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Então aí está o motivo pelo qual ele recebeu 5 talentos.
A Bíblia diz que ele foi imediatamente, ele não ficou olhando para o tempo, se era feriado, ele não ficou dependendo do Estado, do governo, o que o governo ia me dar, o que o Estado iria me dar, qual a bolsa benefício que o governo iria lhe dar, Bolsa Família, Bolsa Reclusão, Minha Casa Minha Vida, Bolsa isso, Bolsa Defunto, Bolsa Vivo, Bolsa Doença, nada disso, pessoal. Ele saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5 talentos. Ele não ficou preocupado se o tempo estava feio, ventando, chovendo, se a rua estava com buraco, não ficou preocupado com a corrupção, com a injustiça, não ficou reclamando, ó vida, ó dor, ó mundo cruel, nada disso. Ele saiu a negociar imediatamente. Da mesma maneira, diz aqui no versículo 17, da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Esse também não ficou olhando para o dia de ontem, não ficou reclamando da inflação, da bolsa de valores, que está tudo tão caro na feira, no supermercado, que falta isso, falta aquilo. Não! Eles viram nessa dificuldade uma oportunidade para mostrar que realmente são capazes. Para mostrar que realmente são capazes. Eles não se intimidaram diante das circunstâncias. Eles não ficaram parados reclamando, dependendo do PT, do PSDB, do PSOL, do PCdoB, seja qual o raio de partido que for. Eles não ficaram reclamando, eles não ficaram dependendo que alguém lhes estendesse a mão para lhe dar migalhas, uma esmola, porque esses benefícios, essas bolsas família, bolsa não sei mais o que, nada mais são, me perdoe, do que migalhas. Eles não ficaram esperando. É como diz aquela música, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é uma realidade, pessoal. Mas, sempre tem um mas, né? Diz aqui no versículo 18. Mas o que recebera 1 talento, ou 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que recebeu 1 talento, apesar de ter menos capacidade que os outros, ele também teve a oportunidade de imediatamente sair e negociar esse talento para multiplicá-lo. Mas o que ele fez? Escolheu o caminho mais fácil. Não é verdade? Ele, não, para quê? Tá, aí o governo vai, porque eu sou pardo, eu sou negro, eu tenho essa vantagem da cota racial, então para que estudar, me esforçar para passar no vestibular? Não, eu vou para minha balada, vou tomar minha cervejinha, eu vou sair com uma mina ali, é nós, ainda faz assim, né? Tamo junto, é nós na fita. Por isso que nós temos um verdadeiro problema quando a pessoa diz, isso é um problema. Sim, o seu problema é um problema. O seu problema é um problema. Ou a gente vamos, isso é um problema. Por isso que hoje em dia, segundo pesquisas, não são palavras minhas. A última pesquisa que saiu, eu deveria até ter guardado esse link, que o Brasil é o 3º país mais ignorante do mundo. Infelizmente. Infelizmente. O país que é a 7ª ou 8ª economia do mundo já chegou a ser a 6ª economia, passando a Inglaterra, mas depois voltou a perder esse posto. Agora está entre a 7ª ou 8ª economia do mundo. É o 3º país mais ignorante do mundo. Então, quando a gente vê pessoas que se esforçam, que estudam, que se dedicam, essas pessoas aparecendo na televisão, dando entrevistas em rádios, ou sendo solicitadas, e falando a verdade, aí tem muita gente que critica. Não, porque isso daí nasceu em berço de ouro, isso daí sempre teve a ajuda de alguém. Não. Se a oportunidade lhe apareceu, foi porque essa pessoa mostrou-se capaz. Então, em vez de ficar reclamando, capacite-se também. Como eu tenho falado, informação é poder. Quanto mais informada a pessoa se torna, mais difícil de ser enganada. Agora, quanto mais ignorante, mais fácil essa pessoa
ou facilmente essa pessoa será enganada. O brasileiro tem a mania de dizer que estudar é chato, ler é chato. E se vê um livro grosso, então, não vou ler esse livro não, é muito grosso. Isso é chato. Chato é ser burro, meu amigo. Chato é ser burro. Chato é você chegar numa rodinha de amigos e os seus amigos estarem falando algo de um outro nível, uma conversa de um outro nível, que não existe nós, problema, a gente vamos e outras coisas assim do tipo, e você não abre a boca, porque se abrir a boca vai falar besteira. Chato é você não saber falar nem o seu próprio idioma. Eu cometo erros, eu reconheço que cometo erros, mas eu estou há 23 anos morando aqui nos Estados Unidos, e onde eu trabalho eu falo mais inglês e espanhol. Português somente aqui em casa, então eu cometo erros. Mas ainda assim eu procuro me consertar, eu procuro ler, tudo que cai às minhas mãos eu leio. Estou sempre lendo. Hoje eu estou de folga, há pouco tempo atrás, antes de fazer esse vídeo, eu estava lendo. Lendo um montão de coisas, pesquisando. Mas a sua vida é chata então, você não se diverte? Não, eu me divirto. Eu, graças a Deus, reconhecendo a Deus em primeiro lugar, tanto eu quanto a minha esposa temos excelentes trabalhos, e quando a gente quer sair de férias, a gente vai para o Caribe, a gente viaja, a gente faz passeios, nós temos um bom padrão de vida, mas o meu coração não está preso a essas coisas. Eu me capacitei, eu me esforcei, eu entrei para a faculdade aqui aos 41 anos de idade, me formei aos 45, hoje eu tenho 51, trabalho numa excelente empresa, ganho, graças a Deus, bem. Minha esposa também, ela se capacitou, ela estudou. Por isso, hoje nós podemos desfrutar de uma vida confortável. Não estou falando com isso para que você tenha inveja de mim, não, mas eu quero criar em você um desejo de sair adiante, de não correr atrás. Tem muita gente que diz, eu estou correndo atrás. Quem corre atrás é derrotado. É como uma corrida de Fórmula 1, pessoal. Aquele que sai na pole position, aquele que sai na primeira fila, tem muito mais chances de ganhar a prova, de ganhar a corrida, do que aquele que sai lá atrás. Aquele que sai lá atrás vai ter que lutar contra tudo. Vai ter que remar contra a maré. Mas já o que sai na frente, ele tem que ter uma boa largada, e ter uma boa largada, manter uma distância segura e administrar a prova. E nesse transcurso, ainda comparando, usando a analogia da Fórmula 1, aquele que está na frente, ele vai ter obstáculos, como passar os retardatários, etc. E também na vida nós temos obstáculos. Eu me lembro que quando criança, eu já dizia para os meus amigos que eu queria ser alguém na vida, que eu queria morar fora do Brasil. E meus amigos, quem? Você não vai conseguir não, isso é muito difícil, coisa e tal. Até pessoas de uma certa idade que, em vez de me darem apoio, de me incentivarem, não, estavam querendo me empurrar para baixo. Até a própria família, pessoal, isso acontece. Isso acontece. Até os seus amigos e familiares, quando você tem um sonho que para eles é impossível, eles olham para você assim, de repente você não tem condições nenhuma. Eles vão dizer, você está louco, isso é impossível, não, isso daí. Ou então aqueles que vão dizer assim, você quer ir para os Estados Unidos, poxa, lá faz um frio tremendo, lá isso, lá muitas dificuldades, lá aquilo outro. Não olhe para as dificuldades, não olhe para o gigante, olhe para aquele que é maior do que os seus problemas, maior do que as suas dificuldades. O que você tem que fazer é capacitar-se, é lutar. Tem um ditado, um provérbio japonês, que diz assim, deixa eu ver se eu lembro, diz assim, estude quando eles estiverem dormindo, aprenda quando eles estiverem se divertindo, para que depois de tudo isso você tenha a vida que eles tanto sonham. Então, enquanto outros estão estragando a vida, né, porque só se vive uma vez, enquanto outros estão enchendo a cara, drogando-se, prostituindo-se, faça a sua parte, estude, esforce-se, aprenda, pergunte, seja curioso, seja curiosa, lute. Mas eu já tenho 50 anos, e daí eu fui para a faculdade aos 41 anos. Aos 41 anos eu fui para a faculdade aqui. Mas eu já não consigo me concentrar, coisa e tal.
Não, você pode sim. Você pode, basta você querer. Basta você querer que você pode. Porque aí, capacitando-se, você então vai viver a vida que aqueles tanto sonharam, mas nunca puderam realizar os seus sonhos. Continuando, aqui diz o seguinte, versículo 19. Ora, depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles, ou seja, prestou conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Versículo 21 disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí a recompensa. A recompensa para a capacidade. O Senhor voltou, quando menos os servos esperavam, e aí começou, vem cá, vamos prestar contas. O que vocês fizeram com os talentos que eu dei? Então, o que recebeu 5 talentos, disse, Senhor, olha, 5 talentos me deste, eu ganhei outros 5. Eu lutei, eu me esforcei, não fiquei de braços cruzados, não fiquei esperando pelo Lula, pela Dilma, pelo PT, não fiquei esperando pelo Estado. O Estado, pessoal, não produz nada. O governo não produz nada. O governo, o Estado, administra os bens que você produz. Então não espere pelo Estado, que o Estado é seu inimigo. Quanto maior for a influência do Estado na vida do ser humano, pior para o país e pior para a população, porque o país não progride, o país não vai adiante, não vai à frente. Quanto menor o Estado, ou seja, a pessoa é livre, né, para negociar, para desenvolver-se, então o país cresce. E, infelizmente, o Estado tem sucateado tudo aí no Brasil. Sucateou as Forças Armadas. Agora, um absurdo, os radares, a aeronáutica teve que desligar os radares porque não tem condições de manter. Não há dinheiro para manutenção. Mas a vaca louca do Rivotril já garantiu 100 milhões de reais para propagandas. Então vejam que os valores estão invertidos. E sabe o que dói mais, pessoal? É ver pessoas indo aí para os protestos, dizendo fora PT, fora Lula e essa cambada toda, mas os brasileiros aqui dos Estados Unidos vão votar na Hillary Clinton, que é do Partido Democrata, que é um partido ao contrário do que a mídia diz aí para vocês no Brasil. O verdadeiro vilão da história aqui nos Estados Unidos não é o Partido Republicano, mas o Partido Democrata. Eles são racistas, fascistas e também são contra os direitos dos cidadãos. Eles foram contra, por exemplo, quando Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes desse país, quis acabar com a escravidão. O Partido Democrata foi contra, porque eles se beneficiavam da escravidão. Então, está dando para entender? Quando o Partido Republicano quis dar um aumento no salário mínimo, o Partido Democrata foi contra. Agora eles vêm com essa conversinha, a Hillary vem com essa conversinha que ela quer aumentar o salário mínimo para $15 a hora. Mentira, pessoal. Ela mente desde o momento que abre os olhos até o momento que fecha os olhos quando vai dormir. O nome dela deveria ser Hillary Rodham Clinton. Mentira. Porque ela mente. O Partido Democrata, eles foram contra os direitos civis das mulheres votarem. O Partido Democrata, até hoje, eles criaram e até hoje mantêm, ou em outras palavras, eles sustentam a Ku Klux Klan, que é uma, digamos assim, uma seita onde somente há brancos e eles detestam negros, latinos e homossexuais. Então, eu vou votar num partido que pensa assim? Devo votar num partido que é a favor do aborto, do casamento gay, da liberação das drogas e está apoiando a Target, porque aqui começou um movimento nos Estados Unidos de boicote à Target, porque agora a Target liberou
Homem entrar no banheiro de mulher, mulher entrar no banheiro de homem. Vice-versa, né? Então imagina, você tem uma filha, vai levar sua filhinha no banheiro, tá lá um homem, um traveco, tá lá, um travesti, dentro do banheiro destinado, onde era destinado somente às mulheres fazerem uso. Então imagine, meus amigos, que há uma incoerência. Os brasileiros daqui dizem que detestam o PT, etc., dão apoio, mas aqui vão votar na Hillary Clinton. É cabeça de camarão, né? Ou como eu gosto de dizer, tem um cérebro do tamanho de um peixe de aquário. Por isso, não se guie pelos demais. Não se guie, não siga as massas. Como disse René Descartes, penso, logo existo. Pense, faça uso da sua razão. Você tem um talento, Deus lhe deu talentos, ou pelo menos um talento você tem. Agora, o que você está fazendo com este talento? Continuando, versículo 22. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe, versículo 23, disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. O que recebeu 2 talentos, eu deveria ter falado isso no início, eu esqueci, mas agora eu me lembrei. Ele poderia falar o seguinte: poxa, que injustiça! Por que para aquele dali ele deu 5 talentos e para mim me deu só 2? Isso é uma justiça. Não, eu vou reclamar, eu vou colocar um processo contra ele, eu vou processar esse senhor e também o que recebeu 5 talentos, porque eu tenho direitos também. Ele ia ficar de mimimi e não ia conseguir nada, né? Como hoje acontece no Brasil. Não, nós homossexuais, LGBT, etc., nós temos o direito também de casar-nos. Então, como aconteceu aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também está acontecendo, vai a Suprema Corte redefinir o que é uma família, redefinir o que é o casamento, uma instituição santa, instituída pelo próprio Deus. E vai lá o homem, mete o bedelho e quer redefinir o que é família, redefinir o que é casamento. Não é verdade? A pior injustiça, pessoal, eu tenho falado isso e tenho meditado muito nisso. A pior injustiça, sabe qual é? A igualdade. Este senhor, ele poderia ter dado 5 talentos para os 3, para os seus 3 servos. Mas ele fez distinção. Ele fez questão de distinguir. Olha, para você eu vou te dar 5, porque você é uma pessoa capaz. Para você eu vou te dar 2, porque você também tem alguma capacidade. Para você eu vou te dar 1, porque ainda que seja menos que os outros, eu ainda vejo em você potencial para se desenvolver, eu vejo que você ainda tem uma capacidade. Se fosse nos dias de hoje, não, se ele tem 5, eu também quero ter 5. Não, se ele tem casa própria, 2, 3 carros, eu também quero ter isso. Sim, mas o que tem casa própria, 2, 3 carros, passava noites a fio, madrugada dentro, queimando a mufa, queimando o cérebro, estudando. Enquanto ele estudava, você estava lá na balada, estava na vaquejada, estava no rodeio, estava lá, sei lá, fazendo o quê? Na filinha do funk, estava bebendo, estava enchendo a cara. Então hoje ele tem o que tem porque ele se esforçou, ele se capacitou. Por isso você não pode ter o que ele tem. Você pode almejar, mas nunca você terá porque você não se capacitou. Essa é a realidade. Então a maior injustiça que há é a igualdade, pessoal. A igualdade é injusta. Porque se você se esforça, se você se capacita, você tem ou sim ter uma vida condizente com o seu esforço, com a sua capacidade. Já aquele que não quer nada com nada, não merece nada não. Merece isso sim, trabalhar para você. E olhe lá, e olhe lá. Versículo 24 diz assim, deixa eu colocar aqui. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste,
e recolhes onde não joeiraste, ou plantaste, né? E, atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Versículo 26 diz: ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Aí o versículo 29 terminando, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Aqui está o exemplo daquele idiota inútil que prefere ganhar R$ 30 e um pão com mortadela e defender o indefensável. Aqui está o retrato do idiota inútil. O que recebeu um talento, ele disse assim: eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não plantaste. Quer dizer, ele já sabia o caráter do seu senhor, né? Então ele deixou que esse caráter duro do seu senhor fosse maior do que a oportunidade que lhe foi dada, ainda que ele recebeu apenas um talento, mas lhe foi dada uma oportunidade. Então ele diz assim no versículo 25, ele expõe, ele assume a sua posição e diz assim: e atemorizado, quer dizer, com medo, né? Fui esconder na terra o teu talento, eis aqui, tens o que é teu. Então o medo se apoderou da sua alma, do seu pensamento, e o levou a tomar uma atitude covarde. Lembram-se daquela professora que defecou aí na foto do Bolsonaro? É uma covarde. Uma mulher sem princípios, desculpe a expressão, uma vadia, apesar de ser professora, mas ela é uma vadia. Porque que exemplo ela está passando para os seus alunos? Que exemplo esse pessoal passa para aqueles que devem aprender de sua conduta e também beber do seu conhecimento? Há muita gente assim, atemorizada. Tem muita gente em cima do muro que não toma uma posição ou uma atitude. A própria palavra de Deus diz que é melhor que a pessoa esteja quente ou fria, mas nunca morna. Morna é aquela pessoa que fica em cima do muro, que não se decide, que não toma uma posição, que vai ou que dança conforme a música, né? Se é rock and roll, então vamos dançar rock and roll. Se é samba, então vamos sambar. Mas não tem uma posição. Ela vai com... É a Maria famosa, como se chamava na minha época. Maria vai com as outras. É o piolho que anda de cabeça em cabeça. E tem muita gente nas igrejas assim também. Tem muita gente nas igrejas assim também. Infelizmente. Por quê? Porque o brasileiro não pensa. E ao não pensar, o brasileiro deixa de existir. E ao deixar de existir, o brasileiro, com isso, permite que outros pensem por ele. E ao pensar por ele, o brasileiro é facilmente dominado. Essa é a situação, pessoal. Essa é a situação. O medo tem sido maior do que a coragem ou a determinação em muitas pessoas. Você tem pelo menos um talento. Não enterre-o. Não enterre-o, não esconda esse talento. Porque aqui diz: porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Então, até o pouco, ou mínimo, ou ínfimo que você tem, se você for um covarde, lhe será tirado. E será dado àquele que tem mais. Por isso, não fique olhando para as condições climáticas, se está chovendo, se está nublado, se está frio, se a rua está esburacada, se falta luz, se falta isso, se falta aquilo.
é aquela coisa, eu não quero saber se o pato é macho, eu não quero saber quem colocou o ovo, eu sei que eu vou lutar e vou conseguir. Esse é o pensamento, pessoal. Esse é o espírito que eu queria passar para vocês. Eu tenho pensado muito, meditado muito nessa parábola aqui. Então eu queria passar tudo que eu tenho meditado, que eu tenho pensado para vocês. Eu vejo nessa parábola aqui o retrato fiel daquilo que está acontecendo no Brasil. O caminhão está atolado, tem muita gente em cima do caminhão, mas poucos estão baixando para empurrar o caminhão para tirar do atoleiro. Muitos querem ficar em cima, poucos estão baixando para tirar o caminhão do atoleiro. Essa é a situação. Um abraço para o Marcos Vinícius Amaral, Edileuza Brites, Tarquínio Tiquete, Cristina Valério. Então, meus amigos, está aí já 36 minutos de vídeo, né? Algo que eu queria passar para vocês. E lembrando que hoje teremos o Hangout com a advogada de imigração, doutora Marta Massagão, começando às 21 horas, horário de Brasília. E amanhã, terça-feira, a segunda parte daquele Hangout sobre a Terceira Guerra Mundial, do livro de Ezequiel, capítulo 38. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpe se com minhas palavras duras e cruas eu feri a sensibilidade de alguém. Não foi, nunca será minha intenção ferir a sensibilidade de ninguém, mas sim de despertar. Despertar as pessoas para a realidade da vida. Que a vida é uma guerra, pessoal, onde somente os fortes sobrevivem. Tem um bairro, ou melhor, um borough. Nova York é dividido em 5 boroughs. E tem um borough do Bronx. E lá no Bronx, tem um ditado que diz assim, Bronx, the place where only the strong survive. Ou seja, Bronx, ou The Bronx, o lugar onde somente os fortes sobrevivem. Então seja um forte também. Não enterre o seu talento. Capacite-se. Aprenda alguma coisa. Esforce-se, porque a sua recompensa virá. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos muito bom dia. Tchau.